Abençoando grandemente nesta manhã, a manhã tão gloriosa, né? Domingo, manhã de ressurreição, e agradecemos ao Senhor que Ele tem ressuscitado todos os dias em nossas vidas, e a obra dele que foi consumada ali na cruz do Calvário já é uma realidade, na sua totalidade, na segunda vinda de Cristo se cumprindo em nossas vidas. E o propósito de Deus hoje é que fôssemos um nele, assim como ele é com o Pai. O propósito, a própria oração do próprio Senhor Jesus em São João 17 nos fala sobre isso. Ele pedindo ao Pai que fôssemos um, assim como ele é com o Pai, um também. Então isso se dá uma união, uma unidade, né? Unidos em um corpo, não unidos em uma igreja, não unidos em um sistema, mas unidos no corpo místico do Senhor Jesus Cristo, que é constituído de vários membros. Damos boas-vindas aos irmãos que estão conectados conosco através da internet, sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé. São João capítulo 17. A oração do Senhor. São João capítulo 17 nos diz: E Jesus falou assim, levantando seus olhos ao céu, e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe destes. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra a que me destes a fazer, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu nos destes, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me destes provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me destes, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu o vou para ti, Pai Santo. Guarda o teu nome, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. E estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me destes, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não sou do mundo, como eu do mundo, não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim,
e que os tem amado a eles, como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e esses conheceram que tu me enviastes a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Oremos. Pai, no nome de Jesus Cristo, nos aproximamos da tua presença com gratidão em nossos corações, agradecidos pela noite de paz, descanso que tu nos concedeste, ó Pai, e por esta oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos, numa manhã tão gloriosa como essa, para tão somente ouvirmos a sua voz. Rogamos as tuas bênçãos sobre cada um de nós que aqui estamos, como também aos nossos irmãos que estão conectados conosco através da internet, e como aqueles que estão reunidos em diversos lugares, para assim como nós ouvir de ti, receber de ti aquilo que cada um tem necessidade. Que cada um de nós, ó Pai, possamos colocar a mão dentro daquela panela dourada e tomar a porção que temos necessidade nesta manhã. Abra o nosso entendimento para que possamos compreender os mistérios do dia que nós estamos vivendo. Rogamos, ó Pai, a cura, a libertação, aqueles que têm necessidade. Ó Pai, e rogamos a tua graça cada dia mais e mais sobre nós. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por tudo e te pedimos amém e amém. Podeis assentar, irmãos. Nós damos boas-vindas, né, aos irmãos que estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Ontem nós encerramos não a leitura da mensagem, porque aquela mensagem nós não lemos ela desde o início, né? Nós tomamos alguma parte daquela mensagem, como já estamos fazendo há uns dias, dentro do tema que estávamos falando sobre posicionamento, né? Toda a mensagem em si, ela nos mostra como estarmos posicionados para melhor estarmos na presença de Deus. Toda a mensagem. Porque se você não estiver posicionado, você nunca vai entender o que Deus quer de você, né? Quando você está de trás de uma casa e a pessoa chama você, para você ouvir só se a pessoa estiver te gritando. Mas se você estivesse bem aqui perto dele, ele não precisava gritar para você ouvir do outro lado, né? Ou até mesmo você não ouvir. Então isso é questão de posicionamento. Ontem nós vimos algo tão tremendo dentro daquela mensagem. Nós já tínhamos lido aquela mensagem. Deus identificando-se por suas características, nós já havíamos lido. Mas cada vez que nós subimos um degrau na revelação, quando você toma aquela palavra, você vai ver que parece que aquilo passou por alto, quando você estava lendo a mensagem, estava estudando. Parece que passa por alto, né? Eu tenho aprendido muito e muito, cada vez mais e mais, quando retornamos às mensagens. Quando tem uma mensagem nova, nós estudamos, lemos, estudamos com a igreja, mas quando nós retornamos àquelas mensagens que trazem uma essência, qual é a mensagem que traz essência? A mensagem após a abertura dos selos, a mensagem com temas já que só o próprio tema já nos fala sobre a grandiosidade que está ali por detrás daquele tema. Ontem eu citei, a mensagem é o poderoso Deus desvelado perante nós. Eu até disse que possivelmente seria a mensagem na sequência. Mas eu estava vendo algo e buscando uma direção, e eu separei a mensagem, o poderoso Deus desvelado perante nós. Mas eu creio que nós vamos pegar algo aqui primeiro, dentro da mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. Essa mensagem nós já lemos como 2 ou 3 vezes aqui com a igreja. Cristo é o mistério de Deus revelado. A minha mensagem mesmo, ela está toda marcada. Ó, toda marcada. Ó, toda marcada. Está até desfazendo já os assuntos. Eu anoto, escrevo ao lado, importante, coloco, enumero, né? E assim, quando você quer um assunto, você vai direto na mensagem. Eu tenho esse déficit aí, às vezes não lembro, muitas vezes, ou o parágrafo e tudo, mas às vezes eu anoto na mensagem, e quando eu quero algo, eu vou lá na mensagem. Esses dias num grupo, acho que foi num grupo dos pastores, ou
acho que não, foi um grupo de estudos que nós temos de evangelistas e obreiros ali, espalhado no Brasil. Um pastor postou uma capa de uma mensagem, né? E a capa da mensagem quase não dava para ver o tema da mensagem. De tanto, aquela mensagem de Goiânia, que é a capa mais clara, essa aqui não tem como você escrever. Mas aquela outra mais clara, estava todo rabiscado em cima da capa assim, ó. Mas não é rabiscado, era escrito, né? Umas referências, parágrafos sobre aquele assunto. E aquilo é bom, porque quando você pega na capa, você já sabe o assunto, que você vai lá em cima daquilo, né? Então, dentro desta mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado, nós precisamos entender o propósito de Deus em nossas vidas, de nos tornarmos um com Ele. Para que nos tornarmos um com Ele? Há uma pergunta que se faz. Então, se Deus queria que nós fôssemos um, como Ele o é com o Pai, Ele em nós, nós nele, Ele no Pai e o Pai nele. Então, seria uma unidade, né? Uma unidade tríplice de Deus. Não três deuses, mas uma unidade tríplice do próprio Deus. Por quê? Era Deus lá nos céus e a terra, Deus dentro do seu Filho em plenitude, e agora Deus dentro de nós. Então, uma unidade, né, tríplice de Deus. É Deus o tempo todo. Só movendo, trocando de Deus em morfo, trocando suas faces, trocando os seus vasos, mas é Deus o tempo todo operando. Amém? Glória a Deus. Então, quando aqui nós vamos aqui na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado, uma parte aqui eu gostaria de ler, no 136. Cristo é o mistério de Deus revelado. Ele nos fala aqui, ó. Vamos no 135, ele diz assim: tantas pessoas tomam uma confissão, dizem, eu digo que se tem de chegar a este ponto agora, de tomar uma confissão. Aí o profeta faz a pergunta: você é cristão? Aí a pessoa responde: eu sou metodista. Ontem na mensagem nós lemos aqui o profeta dizendo que você professa ser cristão, mas você nega a palavra. Você professa ser cristão, você é apenas um cristão professo, mas não um cristão real, um cristão verdadeiro, um cristão que fica de trás da palavra, um cristão que, aquele ditado comum da nós, né? Faça sol, faça chuva, ele está ali posicionado. Faça sol, faça chuva, ele está de trás da palavra. Ele não se importa com o que o outro diz, ele se importa com o que a palavra diz. A palavra tem que ter a preeminência na vida. A palavra, ela tem a sua, ela é a totalidade para você, na sua vida. Quando você realmente é um cristão. Quando você não é um cristão, você toma parte da palavra. Você diz que você é um cristão, você toma parte da palavra. Ontem nós vimos aqui, através da palavra, que as pessoas que estavam próprio caminhando com Jesus, os próprios discípulos de Jesus, não estavam entendendo o que estava acontecendo ali com eles. Ontem também, na mesma mensagem, o profeta tomou o exemplo de Cleófas. Andaram com Jesus o dia todo e não estavam entendendo quem era Jesus. Hoje você vai ter da mesma forma, as mesmas situações. Pessoas estão andando com Jesus hoje e não sabem que estão andando. Embora eles venham e digam para você que eles creem na mensagem. Mas as suas atitudes, as suas características demonstram que ela não crê na mensagem. Porque se cresce, aí eu venho e te falo, não crucificaria Cristo por segunda vez. E o que é crucificar? Rejeitar a palavra. Não, a palavra não está isso. Não é isso. A palavra não está dizendo isso. Vou dar algo para vocês. Eu não tenho medo de falar certas coisas. Eu estava folheando ali umas mensagens, eu encontrei uma mensagem de 64 perguntas e respostas. Perguntaram ao irmão Bran, e qualquer um vai poder dizer isso, chegar até você. Mas vocês estão dizendo que a era de Laodiceia terminou?
Sim, a era de Laodiceia terminou. Mas o irmão Branca disse na mensagem de 1964 que a era de Laodiceia não terminou. Tá, perguntas e respostas. Eu pego a mensagem ali e provo para você. Alguém vai pegar aquela mensagem e vai provar para você que a era de Laodiceia não terminou. Perguntaram ao irmão Branca: irmão Branca, o senhor tem dito que a era de Laodiceia tem terminado? Ele diz: não, eu não tenho dito isso. A era de Laodiceia termina quando a igreja sobe. Então entra o período da tribulação. E aí? E aí? Aí eu pergunto para você. Você está com aquela fé fundamentada, não porque o pastor lá pregou e mostrou na mensagem que nós estamos na era da pedra da coroa. E aí agora vem o profeta e diz aqui que a era de Laodiceia não terminou. E ele pregou isso depois dos selos. Aí você vem, fala: meu Deus do céu, e agora? As pernas bambeou. Falei: e agora? Será que eu transgredi a palavra? Aí eu tenho que voltar lá atrás, meu Deus, eu tenho que continuar com os rituais, eu tenho que continuar com o simbolismo, porque o irmão me mostrou lá na mensagem. De 1964. Quer dizer, foi depois dos selos. Perguntas e respostas. Eu deixo essa pergunta para vocês. Da mesma forma como você vai encontrar a mensagem do profeta falando que estamos esperando a vinda do Senhor. Muitas pessoas vão provar isso para você. E vão tentar mostrar isso para você. Que o profeta, depois de 63, estava pregando ainda, falando da vinda do Senhor que estava por vir. E aí vem você e diz que a segunda vinda de Cristo se cumpriu em 63. É para você estar indo contra o que você está pregando? Não, não estou indo contra o que eu estou pregando. Por isso que eu disse para vocês, eu não tenho medo de falar a coisa. Então chegamos a um impasse. Terminou ou não terminou? Veio ou não veio? Não um impasse para mim. Não um impasse para mim. Para mim eu digo, a era de Laodiceia terminou. Para mim eu digo, a segunda vinda de Cristo já é uma realidade. Mas por que você tem essa certeza de falar isso? Sabe por quê? Porque eu tomo do princípio do profeta, ele diz assim: para que aquilo seja confirmado, necessitar-se-á de 2 ou 3 testemunhas. É um princípio. Você tem que tomar um princípio da base da palavra. Para o profeta chegar ao nome dos mensageiros, o que ele deve fazer? Quem leu a exposição das 7 eras vai saber. O que o profeta fez para ele determinar cada nome de cada mensageiro? Irmão Renato, o que o profeta fez, irmão Renato? Isso. Ele avaliou o comportamento de cada homem. Ele diz assim que ele fez tipo um questionário. Não podemos colocar para que você possa entender. Ele fez um questionário. Ele colocou várias características que teria que ter um mensageiro. E foi colocando, porque imagina, tem Kenney, Sankey, Calvino, e foi tantos homens, grandes homens de Deus, e ele fala isso na mensagem. A ponto que ele chegou e falou assim: Policarpo era um forte candidato. Só perdeu, por quê? Por causa da queda dele ao nicolaítismo. Então, para ser uma característica de um mensageiro da era, ele não poderia ter uma queda ao nicolaítismo, senão Policarpo estaria aí, o nome dele estaria ali, no rol dos mensageiros. Vocês estão me entendendo, irmãos? Vocês estão me entendendo? Então, você tem que ter critérios para você entender a vinda do Senhor. Volto a dizer, se a vinda do Senhor não se cumpriu, nós estamos 76 anos. 76 anos que Israel está na sua terra. Que a figueira reverdeceu. Então a Bíblia está mentindo que Israel não é a figueira. Então vamos eliminar que Israel não é a figueira. Que a figueira é outra coisa. Para que nós possamos então enxergar o que vai ser aquela coisa que tem que reverdecer, para que aí, a partir daquele momento que vejamos aquela coisa reverdecer, nós possamos entender que aquela seria a geração que veria a vinda do Senhor. Vocês estão me entendendo?
Porque se você não colocar os critérios, e você não colocar e olhar nas características, você não vai conseguir encaixar a revelação. Agora, com tudo isso, você vai conseguir provar para uma pessoa que não crê na vinda do Senhor, através dos seus argumentos, que ele vai entender que a vinda do Senhor se cumpriu? A pergunta que eu faço a você, você nunca vai entender, fazer com que ele creia. Porque o crer não compete a você a dar, compete ao Espírito Santo revelar. Só espero que vocês, nenhum que creia nisso, sobre a vinda do Senhor, esteja aí só crendo na vinda do Senhor porque ouviu o outro dizer que o Senhor veio. Você tem que ver a vinda do Senhor. Você tem que enxergar o propósito da vinda dele aqui com você. Qual é o propósito da vinda dele para mim? Não o propósito para o irmão Vilmar, não o propósito para o outro, para o irmão Juraci. Não, o propósito da vinda do Senhor para mim. Qual é o propósito dele vindo hoje para mim? A segunda vinda de Cristo seria para quê? São perguntas que você deve fazer para si mesmo. E Deus, através do Espírito Santo, ele tem que abrir o seu entendimento. Então você começa a buscar, você começa a orar ao Senhor: Senhor, eu não quero estar enganado, eu não quero ser como uma folha seca levada pelo vento. Então vem aqui o grupo, eu estou crendo que o Senhor veio porque o grupo está aqui, porque eu congrego aqui nesse lugar, e o pastor que aqui prega que Jesus veio. Mas se daqui a um pouco não tem mais, a igreja acabou, o pastor morreu, acabou, não tem mais nada aqui, não tem mais nada. Vem outra pessoa, mora aqui se torna uma casa e acabou. Pastor foi embora e subiu. Aí eu vou congregar no outro lugar, lá porque crê que Jesus está por vir. Jesus agora está por vir, ele não veio. Isso é pessoa ser levada por vento de doutrina, pessoa ser levada por qualquer coisa. Você não pode ser levado assim. Você tem que estar firmado na palavra, de trás da palavra. Então o teu norte é a palavra. Então você tem que olhar na palavra. E o que ela diz para você? Se ela diz para você que, uma vez eu citando até por irmão Juvelino, alguns irmãos que conheceu, está vivo ou já partiu? Já partiu, né? Irmão saudoso, irmão Juvelino. Bem antigo. Não foi da mensagem do profeta, foi da caminhada antiga. Eu disse para ele uma vez: irmãos, eu já tinha saído da mensagem, daquele segmento. Eu disse: irmão, se a palavra de Deus mostrar para mim que este armário, eu estava na casa dele uma vez, e era um armário de madeira, e eu disse para ele: se a palavra de Deus mostrar para mim que este armário aqui é de pedra, não é de madeira, você sabe o que eu vou falar para o senhor? Que este armário aqui é de pedra. Mas eu estou vendo que ela é de madeira. Mas se a palavra de Deus me disser que ela é de pedra, eu vou crer que ela é de pedra. Você sabe por quê? Eu vou te dar uma só informação. Esse olho aqui, ele pode me enganar. Eu sou cego, eu posso tatear. O meu tato pode me enganar. Você bate a porta, eu estou ouvindo aqui, mas o meu ouvido pode me enganar. Mas a palavra de Deus, ela não me engana. Se há algo que está na sua totalidade, verdade, é a palavra. Eu não negocio isso. Meus olhos podem me mostrar uma coisa. Eu posso ouvir uma coisa diferente. Eu posso ver uma coisa diferente. Posso apalpar uma coisa diferente. Mas aquilo que a palavra diz, para mim, é 100% de verdade. E eu não titubeio nisso. Não tem por que eu titubear. Ele olhou para mim assim, assustado. Não tem, é inegociável, irmão. É inegociável. Se a palavra é verdade ou não, é inegociável, ela é verdade na sua totalidade. Não tem o que você discutir, não tem o que você pensar, é uma verdade. Amém? Então vejam só. Você é cristão? Eu sou metodista. O profeta veio e diz: bem, isso está muito longe de ser.
dar-se a conhecer como um cristão. Bem, olha o que os metodistas fazem. Eu sou batista. Bem, olha o que os batistas fazem. Eu sou católico. Olha o que eles fazem. Estão vendo? Voltando aqui, sobre a era de Laodiceia. Quantas e quantas mensagens. Nós entendemos que a era... Ou você vai entender que a era pentecostal está junto com a era de Laodiceia, ou você vai colocar uma outra era aí, entre metodista e Laodiceia, você vai colocar uma era pentecostal. Porém, nós entendemos que a era de Laodiceia iniciou em 1906, com a descida dos dons, com a restauração dos dons. E os dons levam a Pentecostes. Então, quantas e quantas mensagens aqui não faz muito, se você tomar de 30 a 60 dias aqui, você vai ver quantas e quantas mensagens que nós lemos, 60, 3 meses, 6 meses, lendo aqui o profeta dizendo, a era pentecostal acabou, não estamos mais na era pentecostal. Ah, mas o profeta diz aqui na... Aí você não tem argumento. Aí a pessoa vem e derrota você na sua própria fé, o diabo vai lá e coloca uma dúvida na tua cabeça, e pior é o pastor que não ensinou. O pior ainda é o pastor que não ensina. Eu encontro, irmãos, já vi, eu citei isso há muitos anos atrás, eu lembrei disso agora aqui. Houve um movimento do Cacau Philip, um profeta aí, esqueci de que país que é, não é África não, é para aqueles bandos lá, mas não é africano não, é um, vou lembrar aqui, não, Congo é África, mas não é África não, é um país aí, se você lembrar aqui eu vou contar para vocês. E esse Cacau Philip, ele diz que ele é o mensageiro depois do profeta. Ele é o clamor da meia-noite. E aí ele vem e fala que todos os crentes, seguidores de William Branham são demônios. São demônios. Ele usa esse linguajar. E aí, houve um pastor, conheci ele, pastor André, em Goiânia eu conheci esse pastor André. Em um encontro eu ia uma vez por ano em Goiânia. Conheci ele num encontro, até trouxe uma palestra interna para os pastores, falando o que o irmão Branham fazia com dinheiro. Eu achei interessantíssima aquela palestra. Anotei bastante coisa. Como que o profeta lidava com o dinheiro. E ali foi bufetada na cara de muitos pastores ricos, hoje milionários, aí com dinheiro, de igreja. Mas foi uma bufetada. Mas eu, irmão muito simples, humilde, pregou sobre isso. Pastor, acho que ele era lá para o Nordeste, alguma coisa assim. E quando foi no outro ano que eu fui lá, ele já tinha saído da mensagem, não estava mais na mensagem. Aí eu desacreditei em tudo aquilo que ele pregou naquela reunião de maneira nenhuma, porque todos os fundamentos que ele trouxe naquela reunião eu anotei, e tinha fundamento da própria mensagem. Como o irmão Branham lidava com dinheiro, tremendo. Isso não refuto mais para trás. Mas ele caiu nessa doutrina do Cacau Philip. E estava lá, no encontro que eu fui, já estava com um bannerzão grande com a foto do profeta, do lado assim, e o profeta, acho que é africano mesmo, mas é de um país, estou tentando lembrar o nome do país lá. E aí, lá, porque ele era o clamor da meia-noite, alguma coisa assim, os pastores passavam por ele, nem fingia que ele nem existia, né? Passava, e eu peguei e parei e olhei para ele estava meio como extasiado, veio a Patrícia está aí de prova. O Anto estava com a gente também. Ô, irmão André, não sei o que, ele, clamou da meia-noite, não sei o que. Ô, irmão, Deus te abençoe, irmão, deu uma... Ele, não sei o que, o clamor da meia-noite, não, irmão, isso aí para mim não... Coisa não, eu já saí de uma dessa aí. Mas foi bom te ver, tá? Deus te abençoe. Foi embora. Os pastores passavam vendo eu conversar com o homem, né? Eles pensavam, já vai se contaminar.
Podia pensar, né? Já vai se contaminar. Aí, quando nós estávamos por aqui, já uns anos atrás, eu falando, e ele saiu fazendo arruaça no meio do grupo das mensagens. Saiu mesmo. Tomou mensagem do profeta, mostrando, ó, como a Mourão estava anunciando que viria outro, entrando pelo mesmo caminho da caminhada que eu vim. Aí, ele andava com o megafone na frente das igrejas. Ele entrava com o megafone na frente das igrejas de São Paulo, mas tirou muita gente para essa doutrina aí. Na época eu falei, na época forte, foi uns 2, 3 anos, acho que foi bem antes da pandemia, ou uma coisa assim, porque a última vez que eu fui em Goiânia foi em 2017, se não me falha a memória. Então deve ter sido em 2018, 2019, alguma coisa assim que eu devo ter falado sobre esse assunto aqui. Então, tirou muita gente. Por quê? Porque ele chegava lá na porta e dizia bem assim, ó, o clamor da meia-noite, não sei o quê, é Mateus, e bababá, eu não lembro mais o que ele dizia. Mas só diz ele assim, porque o irmão Branca diz assim na mensagem tal, parágrafo tal, isso. E falava. A pessoa diz, mas o cara está ali, peraí, vou lá na mensagem. Rapaz, o irmão Branca falou isso mesmo. O cara não está mentindo, não. Aí o cara lá, porque esses pastores são todos mentirosos, ficam ocultando a verdade das pessoas. Aí o diabo colocando tchum no coração da pessoa. O cara olhou e falou assim, o cara está falando a verdade. Aí eu vou falar com o pastor, não, que isso aí é mentira, que isso aí não está isso, que isso aí não é aquilo. Peraí, então você está realmente ocultando a verdade de mim. Entenda, irmão, eu não estou falando de crente revelado da palavra. Estou falando de crente religioso aí, crentão aí, que está aí na igreja. Aí não está firmado na palavra, não, está firmado ali no movimento. Aí o que aconteceu? O caba foi embora. Começou a sair. Quando foi numa outra vez, ele está lá na porta. Na outra semana, já estava aquele que estava ali dentro, já está lá do lado de fora, falando contra quem está ali dentro também. E nisso levou um monte de gente, mas foi enxurrada de gente. Enxurrada de gente. Teve lá na Belém do Pará, por aquelas bandas de lá. Ele foi lá na frente, tal, não sei o quê, na frente da igreja, com megafone, bababá. Aí disse que tinha um diácono lá, o diácono conversou com o pastor, mas eu vou arrancar esse povo lá da frente. O pastor falou, não vai não, rapaz, deixa esse povo para lá, e não sei o quê. Não, mas eu vou lá, e não sei o quê, não sei o quê. O diácono foi lá para discutir com eles. Quando foi no outro dia, o diácono que foi lá para discutir com eles, estava lá com a placona. Aderiu o movimento. E eu falei sobre isso aqui há muitos anos atrás. Onde é que está o problema? Sabe onde está o problema? É porque não instrui o povo corretamente. Não temos que esconder, temos que ocultar, porque se o povo ouvir, o povo vai cair. Ah, irmão, para! Está falando lidando com criança? Se você tiver medo, porque você não está seguro onde você está posicionado. Você nunca foi um revelado. Pode falar quantas vezes for. Agora, por último, essa legião aí do Júnior Fialho, e não sei o quê, não sei o quê, bababá. O que adianta? Entendeu? Cai tudo por terra. Então aí, vai, levou a multidão. E vai levar a multidão. Daqui uns dias vai outros levando, mas outros. O que é isso, irmão? Sabe o que é isso para mim? Ó, quem sabe o que é isso? Peneira, irmão, peneira. E vai embora, só vai ficar mesmo o crente revelado, que estiver firmado na palavra. Para vencer esses caras aí, para vencer essas unções demoníacas, para vencer as artimanhas de Satanás, você deve subir acima. Aí onde o profeta diz que a águia, ela não luta aqui embaixo com a cobra. O que ela faz? Leva lá em cima. Lá em cima ele desintegra por si próprio. Eu vou ficar discutindo, falando, porque não sei o quê. Não, agora vamos fazer um debate. Jesus veio e agora eu vou mostrar que ele veio. Eu vou mostrar que ele não veio. Não. Você entendeu? Não tem porquê nós vamos fazer um debate para a gente ver quem vai ganhar agora. Não é o intuito da palavra, não é esse. O intuito da palavra é você assegurar a sua alma
com aquilo que Deus está falando hoje. É você, se você garantir você mesmo, já está de bom tamanho. Você garantir você mesmo, já está de bom tamanho. Jesus teve que falar para Satanás, está escrito, se manter de trás da palavra contra as ciladas de Satanás. E Satanás foi de trás da própria palavra também. Satanás não citou algo desconhecido. Satanás citou a palavra para Jesus. Então esses homens citam a palavra também. Então eu estou falando isso, irmãos, sobre a era, porque você vai encontrar. Estamos aguardando Cristo vir. O meu irmão Bruno está falando aqui, mas o povo está falando que ele veio e eu não entendo. Então vai orar, irmão. Vai orar. Vai olhar as pepitas que estão no meio da palavra. Porque de onde surgiu isso? É algo que estamos falando aqui, algo que está completamente fora da palavra? Nós já provamos, não olhamos na palavra. O casamento acontecendo aqui. Como que acontece um casamento? A união invisível da noiva acontecendo aqui. O poderoso Deus desvelado aqui diante de nós. Nós lemos ontem aqui, Deus em carne humana no meio do seu povo. E o povo não entende, não está olhando, não vê, não consegue enxergar isso. Você vai discutir para quem não está vendo? Não, irmão. Ter indiferença de maneira nenhuma. Irmão, Deus te abençoe. Meu irmão, Deus te abençoe. Embora você sabe, né? Aquele que nega, nunca vai ser teu irmão. Mas às vezes uma forma de você tratar, ser cordial, ser amoroso, quem sabe? Você pode ajudar a pessoa a não cruzar a linha da misericórdia. E se ele não cruzar a linha da misericórdia, você vai poder ainda reclamar por ele do outro lado, para ser um súdito seu. Para ser um súdito lá, para te servir. É assim que acontece. Amém? Então veja só. Porém, a única maneira pela qual você pode realmente ser um cristão é por Cristo se identificar em você. Cristo se identificar em você. Como nós temos um ferrão aí, eu espero que todos na fita entendam isto também. Vem. Você diz, eu sou pentecostal. Isso não significa nada. É Cristo identificado em você. É isto quanto ele o tem. Isto é quando ele o tem reconhecido. Diz, eu falei em línguas. Demônios também falam em línguas. Eu gritei. Os maometanos, budistas, todos gritam. Os índios berram e dançam a dança da cobra. Vem, seguramente. Eles todos fazem cultos, clãs, tudo mais, berram e vociferam. Eles vociferam e gritam em um jogo de beisebol. Mas quando Cristo está identificado em você, identificando a si mesmo, então você é semelhante a Cristo. O qual a palavra cristão significa ser semelhante a Cristo. Aí está a sua identificação. Correto. Agora, e desde que ele é a nossa identificação, então nós deveríamos ser identificados com ele, vivendo para ele. Identificados com ele, vivendo para ele. Como você vai estar identificado com ele e vivendo para ele em uma era passada? Se o profeta diz que a evidência de você ter o batismo do Espírito Santo é crer a mensagem do dia em que você está vivendo, se o novo dia tem raiado, tem uma mensagem. E qual é esta mensagem? Aí onde muitos se entram aí, né? Você deve tomar muito cuidado aqui, irmãos. Nós estamos entrando num campo muito fino. Quizás muitos pastores da própria terceira puxada não entram, porque se não tiver maturidade suficiente, ele vai chegar a uma conclusão que Deus tem um outro mensageiro, ou que Deus tem que enviar um outro homem com uma nova mensagem em um novo lugar. É aí onde entrou grandes homens aí. Caíram grandes homens aí. Da onde eu saí,
tínhamos mais ou menos esse o entendimento, mais ou menos, não é não, mais ou menos aí, porque se introduziram a uma era acima, além da era de Laodiceia, porém aí já colocou um mensageiro, um outro mensageiro e outra coisa, como uma nova era da igreja, e não é uma nova era da igreja, e sim o coroamento das eras, a pedra da coroa, não uma era. E aqui nessa pedra da coroa não cabe outro profeta. Por isso que o próprio profeta, ele mesmo foi o primeiro a subir a era da pedra da coroa, e ele foi visto no topo da montanha. No topo. Senhores, é este o tempo do fim. Aqueles sonhos, aquelas interpretações, vários sonhos de vários irmãos que tiveram. Nós lemos aqui, acabamos de ler, não faz muito tempo. Então, o profeta foi o primeiro a subir esta era. E a partir dele, começaram a subir. Aí. A revelação da abertura da palavra surgiu aqui no Brasil em torno de 2010, 2012, por aí. Esse pensamento sobre a abertura da palavra. 2010, 2012, onde tinha o ápice da revelação da abertura da palavra. Saindo do povo da era de Laodiceia, entrando. A era da águia, a era da noiva. Mas isso não iniciou isso em 2012. Se iniciou-se já no tempo do profeta, porque o profeta foi o primeiro a subir a esta era. Mas a revelação, ela é gradual. Ela é gradativamente, ela vai dando, ela vai selando os seus filhos, juntando os seus filhos, ensinando seus filhos à medida que eles vão necessitando de algo. O profeta foi um desses que precisou subir. O profeta nunca foi Cristo, não era Cristo. Precisamos entender isso. O profeta não foi Cristo e não era Cristo, mas no profeta manifestou-se Cristo. Aí onde nós precisamos ter isso bem claro. No profeta manifestou-se Cristo. E quando ele subiu, nos introduziu porque o profeta vem no final da era de Laodiceia. O profeta ele é enviado sempre no final de cada era. Está aí escrito isto. Aí você toma lá, mas o profeta diz que a era não terminou. A era só termina quando a igreja sobe. Sobe na onde? Sobe na onde? Quando uma noiva é tirada da igreja, o que cabe à igreja? A igreja termina. Quando uma noiva é tirada da igreja, acabou para a igreja. Tem misericórdia para a igreja? Não tem. A misericórdia está na noiva que se torna esposa. Quando ele tira, então a graça e a misericórdia está ali na esposa. Não está mais na igreja. Vocês estão me entendendo, irmãos? Parece que eu estou... muita coisa, mas não, é um conjunto. Então quando você pega e subiu aqui em cima, a pedra da coroa, não é uma era, a nova era, ou um novo, como é que tem que ter um ciclo, que tem que ter um mensageiro, e que tem que ter um tempo de início e um tempo de término. A era da pedra da coroa é uma era eterna, é uma era de Cristo. Não tem tempo de início, nem tempo de termina. Já não é mais precisa mais de um mensageiro, de um homem. Agora é Cristo. Cristo em você, Cristo identificado em você. Vivendo para Ele. Desde que Ele é a nossa identificação, então nós deveríamos ser identificados com Ele, vivendo para Ele. Note, Deus tem tido um tríplice propósito neste grande mistério secreto. Deus em seu grande mistério secreto, estou lendo no 140, Deus em seu grande mistério secreto, que Ele tinha antes que o mundo começasse, Ele tem um tríplice propósito nele, e agora, no que nós desejamos nos basear, nesta manhã o que é esse tríplice propósito? Vem, agora, eu creio, pela ajuda do Deus, Ele tinha esse tríplice propósito, que está presente
pela ajuda de Deus que está presente, e Ele o mostrará para nós. Agora, se Ele tinha esse tríplice propósito, nós queremos descobrir o que é esse tríplice propósito. Eu quero descobrir, você não quer? Nós já temos descoberto. Então veja, a primeira coisa foi que Deus desejou revelar-se às pessoas. Deus desejou revelar-se nas pessoas, às pessoas. Ele não o poderia fazer como um grande Deus Jeová, que cobria todo o espaço, tempo e eternidade. Ele não poderia, ele é grande demais para alguma vez ser revelado às pessoas, porque seria demais de misterioso. Como poderia este grande ser, que nunca começou, que depois que você fosse além do ciclo de centenas de bilhões e trilhões de anos-luz no espaço, e para adiante no infinito, para dentro da eternidade, e uma grande criatura que era tudo isso, e ainda é. Porém, o que ele queria fazer, ele amava a paternidade, pois ele era um pai, e a única maneira como ele poderia expressar isto, era se tornar um filho do homem. Esta é a razão, porque Jesus se manteve dizendo, o filho do homem. Veja, eles não sabiam do que ele estava falando, muitos deles, mas agora, vocês entendem? A congregação diz amém. Estão vendo? Ele desejou expressar a si mesmo. Ele era um de seus grandes propósitos tríplices, era se expressar a si mesmo, identificar a si mesmo com os seres humanos, para revelar a si mesmo em Cristo. Segundo propósito, em segundo lugar, para ter a preeminência em seu corpo de crentes, isto é, sua noiva, para que ele pudesse viver nas pessoas. Ora, ele podia fazer isso em Adão e Eva, porém, o pecado os separava. Então agora tinha que haver algum meio de recuperar isso novamente. Que coisa, agora isto é precioso para mim. Só de até mesmo pensar nisto, vem qual era o propósito de Deus. Agora, por que ele simplesmente não manteve Adão e Eva dessa maneira? Então ele nunca seria capaz de expressar a sua plenitude, seu atributo completo, porque ele poderia ter sido um pai ali, isto é certo, mas também ele era um salvador. Você diz, como você sabe que ele era? Ele é, porque eu tenho tido a experiência, está vendo? Ele é um salvador, e ele teve de expressar isto, e como ele poderia fazê-lo? Somente por meio de Cristo. Como ele poderia ser um filho? Somente por meio de Cristo. Como ele poderia ser um curador? Somente por meio de Cristo. Veja, todas as coisas são concluídas nesta única pessoa, Jesus Cristo. Que coisa! Quando eu penso nisso, eu simplesmente vejo denominações desaparecerem da cena. E tudo mais, simplesmente indo-se. Veja, quando eu vejo o grande propósito de Deus, revelando a si mesmo, e tendo, primeiro, de se revelar em Cristo, a plenitude da divindade corporizada, e então trazer essa plenitude da divindade corporizada para dentro de um povo, para que ele pudesse ter as preeminências e supervisão, a direção. Uma outra noite, se vocês não obtiveram uma fita, eu preguei aqui uma noite sobre um prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo, um prisioneiro. Estão vendo? Quando Deus o faz ser um prisioneiro, então você não pode fazer nada a não ser o que o Espírito diz para fazer. Paulo, com todo o seu grande intelecto, ele ensinou. Ele foi ensinado por Gamaliel para ser um grande sacerdote ou rabi, algum dia, e ele tinha grandes ambições. Ele era intelectualmente um grande homem, grande autoridade, grande homem da nação, mas ele teve de sacrificar cada pedacinho disto, veja, para se tornar parte da palavra, para expressar a Jesus Cristo. Ele sabia o que era dizer. Ele teve a intenção de visitar em um lugar. Alguns irmãos o haviam chamado
mas ele foi proibido pelo Espírito de fazer a sua própria vontade. Se o povo, um tanto espiritual, pudesse captar isso, estão vendo? Ele foi proibido de fazer a sua própria vontade. Ele somente podia fazer, o Espírito me proíbe, estão vendo? Ele era um prisioneiro de Cristo. Paulo sendo preparado para ser um grande rabino, quando ele teve um encontro com Jesus, ele teve que fazer o quê? Esquecer de toda coisa que ele havia aprendido no Sinédrio e conhecer Jesus no poder da sua ressurreição. Houve um movimento da mensagem aqui no Brasil, o primeiro movimento que tornou-se uma proporção muito grande. Não vou citar nomes para não... Vocês sabem do que estou falando. O primeiro movimento da mensagem que tornou-se uma proporção grande aqui no Brasil, iniciado em 70 e pouco, 80, alguma coisa assim, e o evangelho foi sendo difundido através de curas, né? Batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, e era uma novidade aqui para o nosso país, porque o que havia chegado era só Pai, Filho e Espírito Santo. E vamos falar do nosso país. Então tornou uma proporção muito grande a mensagem, que foi espalhada por um movimento ali de Goiânia, e acompanhando com sinais e prodígios. Isso foi um tempo. Foi um tempo isso, como que a primeira puxada. Foi-se um tempo. Então aquilo atraiu, os milagres serviu para quê? Para atrair a atenção das pessoas. Agora, o que se tornou hoje? Por que não tem milagres como antes? Porque Deus deixou de operar? É porque há um tempo para cada coisa. E quem não viu a coluna de fogo prosseguir, ficou parado lá. Estão parados no que aconteceu em 70, e com outros, e alguma coisa, e 80, e aquela coisa, estão parados naquele movimento, no grande movimento pentecostal, no grande movimento de cura, e pararam ali, não prosseguiram mais. Aí vem o profeta e diz: eu penso que os pentecostais falharam, porque não viram a coluna de fogo prosseguir. E se estabeleceram como uma organização, um sistema organizacional. O que fez? Colocando o Espírito Santo para fora. Porque uma vez estabelecido a organização, matou. Não tem mais nada aí. Me prova pela mensagem, ao contrário. Se me mostrar na mensagem que eu estou falando o que está errado, eu tenho que crer na mensagem. Mas o que eu tenho lido na mensagem, ela tem me mostrado isso. Esta é a visão que eu tenho. Qualquer movimento que tenha visto o poder de Deus mover e não tenha seguido a coluna de fogo, o mover da coluna de fogo, cai para trás. Por isso que são levados por qualquer coisinha. Veio lá e diz: o Filipe levantou, levou uma tantada. Fialho foi lá e levou mais outro tanto. Estavam firmados na palavra? Nunca. Mas eu creio no profeta, eu estou com a mensagem do profeta aqui, debaixo do braço. Você pode dizer que é cristão, mas se as características de Deus, do dia em que você está vivendo, não florescer na sua vida, não demonstrar a característica de Deus hoje, não é. Não importa quanto você diga. Estão me entendendo, irmãos? Não importa quanto você diga. Então veja. Mas ele teve de sacrificar cada pedacinho disto. O profeta diz: 3 coisas derrubam um homem: fama, dinheiro e mulher.
Quando o homem começa a ganhar fama, meu irmão, para tirar daí, pronto, não tem. É difícil, só se for um homem de Deus mesmo, para não cair nisso. Para não cair nisso. Se não cai de uma forma, cai por outra. Se não cai de outra, só cai por outra. Por isso que devemos tomar cuidado com aquilo que pedimos para Deus, porque Ele pode nos dar. E você vai ter bagagem para saber lidar com isso? Você quer saber como que você se daria? Olhe para você hoje. Eu queria ganhar 2 milhões de reais, ou 1 milhão de reais. Se eu tivesse 1 milhão de reais hoje, meu Deus do céu, eu faria tanta coisa. Aí você pergunta, o que você está fazendo hoje? Com os 100 reais que você ganha, o que você está fazendo hoje? Se você fala assim, 100 reais não dá para nada na minha mão, mas não dá para nada mesmo. Não estou falando de preço de coisa, não estou falando, vocês estão entendendo o sentido. 100 reais não dá para nada, some que eu nem vejo. 1 milhão sumiria também da mesma forma que você não ia ver. Não estou dizendo em sumir no gastar. Estou dizendo a prioridade onde você vai gastar aquilo. Que você gasta em coisas supérfluas, gasta em coisas que poderia esperar, e teria tantas coisas necessárias que você poderia gastar, mas você não gasta. Porque você não tem, porque você gastou naquilo que era supérfluo, que poderia ainda esperar. Então, se você tivesse 1 milhão de reais, você ia gastar nas coisas supérfluas, e naquilo que realmente interessava ia ficar sem fazer. Porque você gastou nas coisas que não deveria gastar. Por isso que eu digo para você, você pede uma coisa, você teria conhecimento para você lidar com aquilo? Agora, uma pessoa que ele sabe lidar com aquilo, então é diferente. Eu disse esses dias, né? Eu vi uma citação, eu gostei daquela citação. O cara diz assim, se pegasse toda a riqueza do mundo e dividisse em partes iguais para todo ser humano, todos seriam ricos. Porque no mundo tem riqueza. Todos seriam ricos. Mas dentro do prazo aí de 1 ano, o pobre ia ser mais pobre e o rico ia ser mais rico. O pobre ia ser mais pobre e o rico ia ser mais rico. O pobre ia entregar tudo para o rico. Por quê? Não, porque está aqui na mentalidade da pessoa. Se todos fossem ricos, se todos fossem empresários, quem ia trabalhar para o empresário? Então, exerça, a Bíblia diz, exerça o dom que há em ti. Cada um veio com um dom. Agora, a pobreza não está no que você... Ei, irmãos, quem falou isso para nós? A riqueza não constitui do que você tem. Então, a pobreza também não constitui do que você tem. Sou pobre, pobre, pobre de marré, marré, marré. Eu não sei como diz essa musiquinha, né? Que eu não tenho nenhum real. Não quer dizer que você é pobre. Você tem um coração feliz, você não está reclamando, não está murmurando em momento algum. Você pode não ter um real no bolso, mas você não é pobre. Você tem coisas que muita gente que tem dinheiro no banco, multidão de dinheiro, não deve nada para ninguém, tem dinheiro sobrando, não tem. É uma paz de colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir. É uma liberdade que você pode sair na sua casa sem precisar de botar segurança. Tem que estar com segurança. Ontem um rapaz conversando com um irmão ali no hospital, e eu conversando com ele, pregando para ele falando assim, rapaz, eu conheci um homem daqui, dono de uma empresa grande aí, e disse que ele é muito amigo dele, cresceu, era pobre, ficou rico o homem. Aí ele pegou e encontrou ele esse dia para trás, conversando com ele, o homem estava indo para São Paulo, e rapaz, eu vou falar para você, depois que eu fiquei rico, nossa, minha vida virou quase um inferno. Um senhor conversando com um amigo de infância dele, e esse amigo me contando, essa semana, acho que foi antes de ontem, no hospital. Eu estava lá em São Paulo, daqui a pouco eu tive que vir correndo, pegar um avião, vim correndo embora, porque um ladrão tinha sequestrado meu filho e estava pegando. Contar aqui, não tem problema lá. Contar aqui, problema, não tem mais paz, não tem nem, posso ir na casa de um amigo meu para conversar, para brincar, para sorrir.
Então, eu estou dizendo estou dizendo um fator. E está aí na vida, a gente tem que saber disso. E aí o profeta vem e diz assim, que a riqueza não consiste do que você tem. Foi o profeta que falou isso ou não? Foi o profeta? Ou a felicidade não consiste do que você tem? O profeta fez uma citação dessa. Não importa o quanto de bem você tem, o importante é quão satisfeito você está na presença. Pois é. A riqueza não consiste do que você tem ou coisa. Por aí. É a mesma coisa. Por quê? É a gratidão que está aí por detrás. Ser agradecido por aquilo que Deus tem te dado. O profeta usou essa citação. Então, irmãos, precisamos entender isto. Saber o que vamos pedir, mas saber como vamos administrar. E ser agradecido a cada dia por aquilo que Ele tem nos dado. Se Deus tem nos elevado a um nível da revelação, agradeça a Deus. Se você não agradecer aquilo, não tem como Ele subir você acima. Porque o mal agradecido, ele não sobe. Ele só regride. Ele não cresce. Ele só regride. O mal agradecido com Deus, mal agradecido com a família, mal agradecido com a esposa, mal agradecido com os filhos, mal agradecido com o pai, mal agradecido com a mãe, mal agradecido com o esposo. Tanta mulher mal agradecida com o esposo, tanto homem mal agradecido com a esposa, tanto filho mal agradecido com os pais. Era. Falta da gratidão, do trabalho. Eu já estou indo para aquele inferno. Agradeça a Deus que você tem. Nosso país está entrando numa situação difícil aí, empresas fechando, pessoas ficando desempregadas, não tendo. Eu agradeço por morar numa cidade como essa. Lá para os grandes centros, pessoas estão urrando, irmãos, urrando, e não tem nem um lugarzinho para você plantar uma mandioca, não tem. Criminalidade crescendo cada vez mais, e aqui nós temos ainda como trabalhar, como ganhar o nosso pão de cada dia, né? Catástrofe lá no Rio Grande do Sul, você viu? Difícil, irmãos, difícil. Então, somos agradecidos, temos que ser agradecidos. Vi uma cena quando abaixou o rio, ficou uma cabrita, uma ovelha amarrada nos fios da rua, presa. Agora mesmo o pastor Roldão mandou para nós uma família na cidade de Mussum, mas a igreja lá já está dando todo o amparo. Perderam tudo. Só conseguiram tirar algumas coisas de eletrodoméstico pequeno e saíram, fugiram, ficaram na casa de um parente, numa outra cidade, né? E aí, mas perderam tudo. E a igreja se reuniu e a igreja está dando, que já dava assistência a eles, né? Então se juntaram. Até os pastores no grupo disseram que se precisasse, né, levantaremos uma oferta, mas dizem não, que a igreja estava, né, vendo isso. E não só do segmento da terceira puxada, eles estavam vendo as igrejas da mensagem, você não deu, que está lá para ajudar. Então isso faz parte do cristianismo. Então olha só para a gente, e você reclamar de uma comida na sua mesa, reclamar disso, reclamar daquilo. Precisamos agradecer mais. Agradecer por cada trabalhozinho que você consegue, cada dinheirinho que vem na sua mão, você agradece a Deus. Agradecer a casa que tem. É isso. Então, irmãos, é isso aí. Teve que sacrificar cada pedacinho disso, veja, para se tornar parte da palavra, para expressar a Jesus Cristo. E ele sabia o que era dizer. Ele teve a intenção de visitar um lugar, alguns irmãos o haviam chamado, mas ele foi proibido pelo Espírito de fazer a sua própria vontade. Quanta coisa teria aqui para nós falar, hein? 148. Ele teve a intenção de visitar, ele quem? Paulo. Teve a intenção de visitar um lugar,
Alguns irmãos o haviam chamado, mas ele foi proibido pelo Espírito de fazer a sua própria vontade. Oh, se o povo um tanto espiritual pudesse captar isso. Não ser guiado por si mesmo, por sua vontade própria, mas deixar o Espírito Santo te guiar. Tanta coisa aqui não pode aprender, irmãos. Está vendo? Ele foi proibido de fazer a sua própria vontade. Ele somente podia fazer. O Espírito me proíbe, está vendo? Ele era um prisioneiro de Cristo. Nós vamos deter aqui, irmãos, o segundo propósito de Deus. E à noite nós vamos seguir. Não era ele nem o tempo para isso. Que Deus possa nos ajudar a compreender essas coisas, irmãos. Amém? Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, o tempo que nos preparamos para isto, para estudar a Tua Palavra, que nós chegamos, podemos avançar um pouquinho com o ensinamento, mas tudo o que falamos, ó Pai, cremos que foi uma direção Tua, para nos ajudar a entendermos, quizás não seja para alguém que esteja aqui presente, mas alguém que está através da internet, ou alguém que vai ouvir posteriormente, não sei, Tu sabes o porquê falamos de todas estas coisas. Quando somos sensíveis ao Espírito Santo, lidamos e falamos aquilo que Ele nos coloca para falar, desde que esteja condicionado à Sua palavra. Se algo for fora da Sua palavra, que Tu possa fechar a boca daquele que fala. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo, pedimos, ó Pai, dai-nos um dia na Tua presença, meditando naquilo que ouvimos e logo no entardecer, possamos novamente nos ajuntar para seguir alimentando nossas almas com Tua santa palavra. Te agradecemos por tudo e te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Tiveram conectado conosco nosso irmão Jailson Souza da Paraíba, irmão Genaí Teixeira de Montenegro, irmão Wesley Wiseman, irmã Maria José de Alto Paraíso. Deus abençoe a todos os nossos irmãos, aqueles que não conseguiram comunicar suas audiências, sintam-se todos abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvor, e após louvor já estaremos despedidos. Deus os abençoe em nome de Jesus. Grande é o nosso gozo de sermos o povo por Deus escolhido. Somos nação santa, somos a eleita, povo adquirido. Somos sal da terra, somos luz do mundo, a Bíblia é quem diz. Somos de outra parte, de um outro planeta, de outro país. Este é o motivo da nossa alegria, este é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou, na cruz nos comprou com seu sangue puro. Por esta razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Aleluia, glória a Deus. Em todo lugar onde a noiva está, Deus está presente. Não nos ignore, não somos melhores, somos diferentes. Contra principados, contra potestades, é a nossa guerra. Somos conhecidos por sermos o povo mais feliz da terra. Este é o motivo da nossa alegria, este é o motivo da nossa emoção.
E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou, na cruz nos comprou com seu sangue puro. Por essa razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Este é o motivo da nossa alegria, este é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou, na cruz nos comprou com seu sangue puro. Por esta razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Por esta razão é que ser cristão é motivo de orgulho.